Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Everton, professor de ciências. Nós estaremos aqui para mais uma aula, hein? Vamos lá? Aula número 2. Eixo, ambiente e vida. Conteúdo. Os animais invertebrados e vertebrados. Habilidade, aprender, asseriar, organizar e classificar informações, elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimentos científicos já produzidos sobre o tema em questão. Hora de estudar. Vamos lá? Muito bem, você já pegou seu caderno, já pegou a sua caneta, o seu lápis? Chegou a hora, é a hora de estudar. Vamos nessa? Ok, nós estudamos na outra aula sobre os animais vertebrados e invertebrados, mas qual foi o nosso principal foco na outra aula? Foram os animais nocivos. Essa aula não, agora nós vamos começar a estudar mais profundamente os animais vertebrados e os invertebrados. Vamos lá? Animais vertebrados. Os animais vertebrados são os seres vivos que possuem o organismo mais avançado em nosso planeta. Mas por que ele é considerado avançado? Preste atenção nessa figura aí, na nossa tela. Nós podemos perceber que esse esqueleto, ele possui uma postura. Ele possui essa postura, mas por que ele possui essa postura? Porque ele está ereto. Mas não foi do dia para a noite que essa postura foi conquistada. Foi através de uma evolução. Então, por isso, ele é considerado avançado, porque ele foi sendo aprimorado com o passar do tempo. Vamos continuar. Próximo. Eles possuem como característica principal a medula espinhal e a coluna vertebral, formada por vértebras. Então, como vocês podem ver, tanto os seres humanos, como nós vimos na outra figura, como esse cavalo possui coluna vertebral. São dois mamíferos e eles possuem a coluna vertebral. Preste atenção que essa coluna ela está localizada logo ali, no lombo. Ali, se você perceber, ali são várias vértebras. E essas vértebras servem para proteger os órgãos vitais. Os órgãos vitais ficam na parte de dentro das vértebras, ali o coração, o pulmão, o estômago. Por isso, essas vértebras são essenciais para que o animal tenha postura, para que ele se locomova mais facilmente. Ok? Vamos lembrar de alguns animais, algumas características de animais que nós já estudamos, mas nós vamos relembrar aqui. Animais. Principais características: a reprodução, a locomoção, a respiração e o habitat. Nós vamos ver cada um agora, de um por um, nós vamos analisar e estudar. Vamos lá? O primeiro é o peixe. Ele tem um dos exemplos que eu coloquei para vocês é o tubarão e a tilápia. Qual é a característica do peixe? Como nós identificamos para saber se o animal é um peixe? Como é que nós fazemos isso? Primeira coisa, nós analisamos, tem escama e nadadeira? Um ponto. Tem reprodução sexuada? Outro ponto. Ele tem nadadeiras, ele nada, né? Ele se locomove por meio de nadadeiras. E qual a respiração dele? Branquial. E qual o habitat dele? Aquático. Por isso, ao analisarmos o animal e constatar que existem essas características que nós acabamos de ver, ele é considerado um peixe. Muito bem. Outro animal, como é que nós fazemos para identificar os anfíbios? Qual a característica do anfíbio? Você já viu um anfíbio? Vamos lá saber se ele é anfíbio ou não? Vamos levar em consideração um sapo e uma rã. Quais são as características dela? A maioria tem 4 membros. Na fase larval são aquáticos e na adulta terrestres
E a reprodução deles, qual é? Sexuada. Eles precisam de células dos dois lados, tanto do macho quanto da fêmea. Como é que eles se locomovem? Por meio de patas, quando eles estão no meio terrestre, né? Ou órgãos especializados, ou seja, eles são meio terrestres e são meio aquáticos, por isso que eles possuem duas ferramentas para se locomover. E qual é a respiração deles? Como é que eles respiram? É através da respiração cutânea e pulmonar, é o que nós vamos ver nas próximas aulas. E qual é o habitat dele? Como eu falei, aquático ou terrestre. Outro que nós podemos identificar, outro animal, é o crocodilo e a cobra, que são os répteis. Qual é a característica? Pele seca, alguns têm escamas e a reprodução dele também é sexuada, ou seja, eles precisam de macho e fêmea. E como é que eles se locomovem? O que eles utilizam para se movimentar? Eles precisam de patas, exceto as cobras, porque elas rastejam. E qual é a respiração deles? Como é que eles respiram? Pelo pulmão, por isso que é a respiração pulmonar. E eles são considerados aquáticos e também podem ser terrestres. E mais um animal que nós vemos no nosso dia a dia muito também aqui, são as aves. Duas aves, pinguim e gavião. Dois exemplos de aves. Eles possuem penas, bico e a maioria voa. Olha, preste atenção, a maioria, não são todos que podem voar. E a reprodução dele também é sexuada. Qual a outra característica? Eles possuem asas ou patas. Eles também possuem uma respiração pulmonar. Alguns são considerados terrestres. Continuando. E chegamos então nos mamíferos, que é o nosso caso, né? A nossa classificação. Nós somos mamíferos. Como exemplo, nós temos o urso, a baleia e o ser humano. Outra coisa muito importante são as glândulas mamárias, que é quando o bebê nasce, né? Quando a criança nasce, ou o animal, o mamífero nasce, ele precisa da mãe para ser amamentado por um período até que ele cresça e seja capaz de caçar, né? E buscar seu próprio alimento. Outra característica também é sexuado, ele precisa de macho e fêmea. Locomoção por meio de patas, pés e também nadadeiras. Mas como assim, mamífero também nada? Isso nós vamos descobrir. E a respiração pulmonar. Eles precisam de pulmões para poder respirar. Alguns são aquáticos e outros terrestres. E podem ser também simultaneamente. Vamos para o próximo. Muito bem, a classificação dos animais. Mas o que é classificar? O que significa isso? Classificar significa separar, colocar em classe. Por exemplo, você estuda numa escola e lá tem várias classes diferentes. Primeira série, segunda série, ou primeiro ano, segundo ano. Então, essa é uma forma de classificar. Só que os animais é diferente. Cada um tem uma família. Mas o que é classificar? É isso que eu acabei de falar para vocês. Classificar é reunir em classes, segundo um sistema ou método. Os vertebrados são divididos em classes: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Aqui nós temos um mamífero muito conhecido. Quem é esse mamífero? Muito bem, é a vaca. Ela é responsável pelo leite que você bebe. Ela também é responsável pela carne e muitos outros produtos. Além disso, o macho, como é o nome do macho? Se chama boi. Outra coisa interessante da vaca é que ela é um animal ruminante. Ela come o capim e mastiga bem e depois joga de volta. E mais interessante é que ela come de novo para poder digerir aquele alimento. Muito interessante, né? O alimento dela. Muito bem, outro exemplo de animal, de ave, é o pombo. Você já viu ele por aí, pela sua cidade? Você já viu ele nas praças, por aí? Muito bem, ele pode ser nocivo. Por quê?
porque ele também pode transmitir doenças através de suas fezes. Mas ele é um animal interessante, porque ele produz em cerca de 4 ovos para poder nascer outros pombos. Ele se reproduz até que rápido, né, para uma ave. Então, vamos para um exemplo de réptil. Vamos lá? Esse aqui é o jacaré. Você sabe qual é a diferença do jacaré para o crocodilo? Então, o jacaré ele tem um porte um pouquinho menor. E o crocodilo ele é um pouco maior e tem um pouco mais de estrutura corporal. Então, só de olhar nós conseguimos perceber. E outra característica que diferencia o jacaré para o crocodilo é a dentição. O dente do crocodilo é bem maior e ele fica para fora da boca. Você consegue perceber de longe. Já o jacaré não. Você olha e percebe que a dentição dele é certinha. Justamente essa é a principal diferença. Encaixa direitinho a boca dele e não fica nenhuma dentição para fora. Outro exemplo. Nós vamos agora para um peixe super interessante. Esse peixe, ele é um alimento preferido das baleias. E ele anda dessa maneira que você pode ver aqui. Em cardumes, ele anda juntinho, um do outro. Não sei se você já viu em filmes que aparece a baleia comendo de uma vez só vários peixes. Ele é muito importante para a cadeia alimentar aquática. Ele se alimenta de plânctons. E você também talvez já tenha comido uma sardinha, essa aqui. Ela pode ter várias espécies, mas elas sempre andam unidas em cardumes para que elas possam escapar dos predadores. Quando o predador vem para pegar ela, elas se dispersam para poder se livrar do predador. Ok? Ok, agora nós vamos para os mamíferos. Quem são os mamíferos? São animais que mamam quando pequenos. Têm pelos, respiram por pulmões, formam-se dentro do corpo da mãe e por isso são vivíparos. Eles são vivíparos porque eles precisam de uma gestação para nascer. Eles precisam ser gerados dentro da mãe. Vamos lá para o exemplo? Olha só, que interessante. O primeiro mamífero, nosso amigo, o cão. Ele é considerado vivíparo porque ele precisa de uma gestação para nascer. E quando nascem vários filhotes. Outro exemplo, vamos lá? Esse aqui é interessantíssimo. Esse aqui é o peixe-boi. Por incrível que pareça, ele é um mamífero. Ele vive nas águas, nos rios. Ele é um vizinho nosso, inclusive. Ele vive nas bacias amazônicas, mas ele é considerado um mamífero. Sim, ele mama. Ele não é um peixe. Apesar de o nome ser peixe-boi, ele é considerado um mamífero. Ok? Outro exemplo. Olha só, esse aqui, ele é incrível. Ele mora também aqui na Amazônia e possui uma característica incrível, que é a velocidade e a força. Ele consegue morder o crânio de um animal para poder matar e comê-lo. É interessantíssimo a força e o poder que tem a onça-pintada. Muito bom. Agora vamos para um exemplo de mamífero que voa. Nós vimos um mamífero aquático, um mamífero terrestre, agora um mamífero que voa. Sim, ele não é um pássaro, apesar de ter asas, ele não é um pássaro. Ele é um mamífero. Por que ele é mamífero? Porque ele precisa ser gerado, ele não nasce em ovos, ele nasce de uma gestação. Por isso é considerado um mamífero, além de se alimentar de frutos, sementes e até mesmo de sangue. Tá ok? As aves. Agora sim, chegamos nas aves. Qual a característica da ave? Ela tem penas, asas, bico e não tem dentes. A respiração são por pulmões e nascem de ovos de casca dura, portanto são ovíparos.
Como nós vimos, o pombo, a galinha e também a arara. Todos eles são ovíparos, porque eles botam ovos para poder se multiplicar, para poder gerar outro animal. E qual é a característica do ovíparo? Eles são animais de fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam ovos de seus corpos. Na maioria dos casos, os ovos possuem casca rígida. Alguns peixes, aves e répteis e invertebrados são exemplos de ovíparos. Existem ovos que eles são mais rígidos e também tem outro tipo de ovo que ele não é tão rígido assim, que é no caso da rã ou do sapo. Eles produzem ovos mais sensíveis, eles precisam da água para poder eles se desenvolver, para poder virar girinos e depois um sapo. Já a galinha não, a galinha ela consegue botar ovos que eles podem ser fecundados, que são aqueles que nascem em pintinho, ou não fecundados, que é aquele que a gente pode comer, que a gente come e o pintinho não nasce. Outro tipo de ovo podem ser de diversas espécies de animais, inclusive aves, répteis, anfíbios e peixes. Ambos eles também têm ovos, só que diferente do da galinha, mas são outro tipo de ovo. Os ovovivíparos. Nesses animais, os ovos são desenvolvidos dentro do corpo materno e eclodem dentro do corpo do animal. Algumas cobras e lagartos são ovovivíparos. Sua fecundação é interna. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro dos ovos, ou seja, o animal ele é desenvolvido dentro do outro animal, da fêmea, mas o ovo não é expelido, ele eclode lá dentro mesmo, por isso que ele é parte ovíparo e parte vivíparo, por isso que o nome é ovovivíparo, porque é parte dos dois, tanto o ovo quanto a parte da gestação. Alguns exemplos nós temos o tubarão, a cobra, víbora e a arraia. Algumas espécies de arraia, onde o óvulo dela é fecundado dentro dela e ao nascer as arraias elas ficam por um tempo antes de sair nadando pelo mar. Os anfíbios. Eles são vertebrados que vivem no ambiente aquático e terrestre. Os filhotes vivem na água e respiram oxigênio. Os adultos vivem na terra e na água e respiram por pulmões. Têm a pele úmida e são ovíparos. Por que eles são ovíparos? Porque eles precisam de outra... Eles produzem os óvulos, mas precisam do macho e da fêmea para poder fecundá-los. Alguns exemplos são os sapos, as salamandras e as rãs. Outro animal que nós podemos classificar é o peixe. Vivem na água, geralmente possuem escamas, placas ósseas, têm nadadeira, respiram por brânquias, nascem de ovos, por isso são ovíparos. Podem viver em água doce, como por exemplo a piranha, o tambaqui e o tucunaré. Outros peixes vivem em águas salgadas, como o tubarão e a garoupa, e etc. São vários os peixes, né? E as características deles são essas que nós acabamos de ver, principalmente as escamas, né? Como a sardinha ali que nós já... Ok, agora os invertebrados. Os invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral e são bastante diversificados e apresentam as mais variadas formas e adaptações aos diferentes ambientes. São muitas espécies de invertebrados. Possuem um corpo mole e alguns de seus representantes são os caracóis, os polvos e as minhocas. Como vocês podem ver na imagem, eles têm um corpo mole, por isso são invertebrados. Outro invertebrado que nós podemos lembrar, que nós falamos na aula passada, são os artrópodes. Eles têm pernas articuladas, pés articulados. Os artrópodes constituem o grupo com maior diversidade de espécies de animais do planeta, porque eles apresentam das mais diferentes formas e tamanhos e estão presentes no ambiente mais diversos. Os artrópodes são aqueles
que nós costumamos ver na nossa casa, como, olha aí alguns, a formiga, a aranha, a barata. E essa, uma das características é a locomoção eficiente, por isso que eles possuem essas patas, porque eles conseguem se mover rapidamente, por conta das patas articuladas. Entre as classes dos invertebrados estão os crustáceos, os aracnídeos, os quilopodes e os diplóides. E insetos, muitos insetos, por isso eles conseguem se locomover rapidamente por conta dessas patas deles. Tudo bem? Muito bem. Agora nós precisamos exercitar tudo aquilo que nós aprendemos. Vamos lá? Ok, vamos lá. Agora é hora de exercitar. Vamos para a primeira questão. Primeiro, identifique as características de animais ovíparos e vivíparos. Letra A. São animais que comem ovos? Letra B. São animais que nascem em ovos e animais que nascem de uma gestação? Letra C. São animais perigosos e violentos? Letra D. São animais extintos? Você pode identificar aí. Vamos lá para a próxima. Segunda questão. Identificar os animais de acordo com suas características. Você vai ler o enunciado e vai falar qual animal que está em questão. Os animais que têm pena, asas, bico e nascem de ovos. Quais são? Você vai responder. Letra B. Os animais que não nascem de ovos e mamam quando filhotes. Letra C. Os animais que possuem escamas, controlam a temperatura do corpo conforme o ambiente e podem ter peçonha, que é o veneno. Letra D. Os animais que têm nadadeiras, são vertebrados e respiram através de brânquias. Quem são? Você vai responder aqui. Ok? Vamos lá?
Muito bem, e aí, conseguiram? Como é que foi? Será que conseguiram mesmo? Vamos resolver? Ok. Primeira questão. Identifique as características de animais ovíparos e vivíparos. Qual é a característica do animal ovíparo? Será que eles são animais que comem ovos? Será? Eu acho que não. Então, nós excluímos essa questão. A B. São animais que nascem de ovos? Parece certo. Ok. E também, eles são animais, e os ovíparos são animais que nascem de ovos. E os vivíparos, como é que são? São os animais que nascem de uma gestação. Por exemplo, seres humanos, eles precisam de uma gestação. Então, vamos analisar a próxima. Letra C. São animais perigosos e violentos? Será? Letra D. São animais extintos? Não, parece alguma coisa errada. Então, a questão mais correta que nós percebemos é a letra B, que são os animais que nascem em ovos e os animais que nascem de uma gestação. Letra B. Muito bem, vamos para a próxima. Questão número 2. Identificar os animais de acordo com suas características. Lembram das características dos animais? Então, vamos analisar e identificar. Quem são? Letra A. Os animais que têm penas, asas, bico e nascem em ovos. Quem são esse tipo de animal? São as aves. Aves. Muito bem. Letra B. Os animais que não nascem de ovos e mamam quando filhotes. São aqueles que são chamados de mamíferos. Mamíferos. Ok, vamos para a letra C. Os animais que possuem escamas controlam a temperatura do corpo conforme o ambiente e podem ter peçonha ou veneno. Quem são esses animais? Muito bem, são os répteis. Os répteis, eles possuem essas características. Letra D. Os animais que têm nadadeiras são vertebrados, respiram por brânquias. Quem são? Muito bem, são os peixes. Os peixes são esses animais. Tudo certo? Muito bem. Espero que vocês tenham acertado tudo. Agora, nós vamos para o nosso resumo. Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Vamos lá? Muito bom! Nós aprendemos bastante coisa sobre os animais. Agora, nós vamos finalizar com o nosso resumo. O reino animal é vasto e, por conta disso, é preciso classificar os animais em grupos menores para facilitar o estudo. Agrupar os animais em uma classificação mais específica, como vimos no grupo das aves, dos mamíferos, dos répteis, dos peixes e dos anfíbios. Nós percebemos que existem vários animais e cada animal possui uma característica diferente, seja ela na reprodução, na locomoção, na respiração ou no habitat, que é o lugar onde eles vivem. Cada animal ele possui a sua característica, é aquilo que define ele. Nós percebemos que existem muitos animais e eles possuem muitas características, dentre elas a reprodução, na locomoção e na respiração, além do habitat, que é o lugar onde eles vivem. Como nós vimos, existem os peixes que possuem escamas, que têm nadadeira, possuem uma respiração branquial
e são aquáticos. Outro que nós vimos foram os anfíbios, que são aquáticos e terrestres, possuem uma respiração cutânea ou pulmonar e a reprodução deles é sexuada. Precisa ter o macho e a fêmea para poder reproduzir. Outro muito importante são os répteis, que possuem uma pele seca. Alguns têm escamas, outros não. Eles possuem também uma reprodução sexuada e a respiração dele é pulmonar. Eles podem ser aquáticos e terrestres. Outro muito importante que nós vimos são as aves. As aves são muito importantes porque elas têm uma característica de ter um bico, elas também voam e elas possuem asas ou patas. Também possuem uma respiração pulmonar, além de ser terrestres. E para finalizar, nós temos os mamíferos. Os mamíferos, eles possuem glândulas mamárias, que é justamente o que faz ele se tornar um mamífero. Outra característica dele é que possui pés ou patas. E a respiração dele é pulmonar. São seres aquáticos e também são terrestres, como nós vimos o peixe-boi e o ser humano, o cachorro, a onça também e o morcego. Todos eles são mamíferos. Tudo bem? Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Prestem atenção. Muito legal. Agora eu quero dar um recado para você. Eu preciso que você anotem as atividades, tudo certinho. Eu preciso que você reserve sempre um horário nas aulas e naquele horário você pare tudo que você está fazendo, chame seu pai e vamos estudar. Outra dica é você pesquisar o assunto que nós abordamos aqui em outros livros, em livros didáticos. Outra orientação é que você procure mais atividades nas nossas plataformas. Existem plataformas que possuem exercícios complementares para você poder fazer aí na sua casa. Tudo bem? Muito bem. Até a próxima aula. Nós contamos com a sua presença, hein? Não vai faltar. Espero por você.